Você sente que tudo na sua vida saiu do controle? Essa mensagem é para você. Talvez você esteja assistindo a esse vídeo atravessando o pior momento da sua vida. Decepções, frustrações e até mesmo traições te atingiram de uma forma que você esteja pensando em desistir, parar de tentar, como quem cansou. Assim como eu, você tinha sonhos, projetos e pensou que era isso que Deus tinha para sua vida, mas eles estão cada vez mais distantes, assim como Deus também. Você não está onde gostaria, mas foi esse o lugar que a sequência de decepções te levou. Mas lendo a palavra de Deus, ele me revelou algo que mudou praticamente tudo que eu pensava sobre mim, meus sonhos e tudo o que aconteceu comigo. Hoje eu entendo. E você, que ficar até o final desse vídeo, também vai entender que Deus está contigo o tempo todo. Porque tudo que eu vou falar aqui só vai fazer sentido para quem ficar até o final. Deus me levou à passagem de José. E você deve estar aí pensando agora, eu já conheço essa história. O que isso tem a ver comigo? Calma, nada com Deus é à toa. Ele valoriza o seu tempo e em tudo tem um propósito dele. José tinha sonhos, você também tem. Deus nos dá sonhos para que a gente tenha perspectiva do nosso progresso no caminho dele. E são justamente esses sonhos que nos consolam e nos sustentam nos momentos mais difíceis. Afinal, ninguém sonha com problema. José sonhou com exaltação, mas não sonhou com a prisão. Mas entre o sonhar e o realizar, José teve que presenciar humilhação, traição, decepção, suas vestes arrancadas, tudo isso pelos seus próprios irmãos. Foi jogado num poço e vendido como escravo, porque decepção grande, traição grande é sempre de quem é de perto. Como se não bastasse, além de ser vendido como escravo, ele foi revendido como escravo no Egito e, chegando no Egito, passou por tentação, foi preso, ajudou pessoas dentro da prisão, porém, quando ele mais precisou, não foi lembrado. Porque muitas vezes você vai ajudar pessoas e na hora que você mais precisar, elas não vão lembrar de você. Porque antes de te fazer viver o propósito, Deus vai te forjar no processo. O sonho mostra destino, mas o processo revela caráter. Mas em tudo isso que José passou, a palavra é muito clara quando ela diz: porém, Deus estava com José. Então, em tudo que você está passando hoje, talvez você foi decepcionado, traído, talvez você esteja numa situação de frustração, talvez você não esteja no lugar que você deveria estar, no lugar que você almejou, no lugar que você planejou, mas calma, Deus está contigo em qualquer situação. Lembra sempre do porém na sua vida. Você pode estar no pior lugar, porém Deus é contigo. Você pode estar passando por um momento difícil, porém Deus é contigo. Você pode ter sido traído, porém Deus é contigo. Você pode ter sido decepcionado, porém Deus é contigo. Nunca se esqueça do porém de Deus na tua vida. As situações, cenários e circunstâncias não podem mudar de maneira nenhuma o seu relacionamento com Deus. Deus está contigo o tempo todo. Mais vale passar dificuldade sabendo que Deus está do teu lado do que estar no melhor lugar, no lugar de maior fartura, no lugar de maior alegria, porém longe da presença de Deus. A maioria das pessoas pararia de assistir o vídeo aqui e tá tudo bem, mas eu preciso que você entenda uma coisa. José tinha consciência de propósito. Independente do lugar que ele estivesse, ele fazia o melhor dele. Quando ele foi preso, ele foi o melhor dentro da prisão. Quando ele foi escravo, ele foi o melhor escravo. E, consequentemente, quando ele estava no lugar que Deus colocou ele foi o melhor que ele pôde ser. Ao invés de desistir, experimente ser uma bênção por onde quer que você for. Seja uma bênção no seu trabalho, seja uma bênção na sua família, seja uma bênção na sua casa. Deus vai te fazer prosperar em tudo que você for fazer. O propósito de Deus para José era muito claro. José deveria ajudar muitas pessoas. E acredite, Deus faz com que todas as coisas colaborem para o propósito dele. E foi o que aconteceu. José se tornou governador do Egito e livrou milhares de pessoas da fome e da morte. Porque Deus vai te fazer prosperar na terra da sua aflição. Ok, isso já foi poderoso, mas o que eu vou te falar agora é ainda mais importante. Eu te disse que tudo que eu falaria nesse vídeo só faria sentido para quem ficasse até o final. E eu quero que você entenda como Deus atua desde o início de toda a situação. Lembra que José foi vendido como escravo? Ele estava indo supervisionar os seus irmãos trabalhando numa cidade chamada Siquém. Chegando lá, os irmãos não estavam lá. Os irmãos estavam em Dotã, que era praticamente 17 quilômetros de distância da cidade de Siquém. Você que corre, por exemplo, sabe que é uma distância relativamente longa. Mas por que dessa mudança de cidade? Deus. Você vai perceber a extraordinária providência de Deus em toda essa situação. Dotã
era um lugar abastecido de água, o que tornava ela a rota exclusiva para caravanas que iam para o Egito. Justamente o lugar que Deus queria colocar José. Essa parte é muito boa. Então entenda uma coisa, Deus não vai te livrar de problemas, das maldades desse mundo, das aflições, mas Ele vai usar tudo isso para te alavancar direto para o propósito que Ele tem na tua vida. Deus não te prometeu ausência de aflição, mas garantiu que estaria ao teu lado o tempo todo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui e compartilha com quem você sente que precisa ouvir essa mensagem. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Um forte abraço, que Deus te abençoe.